Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso papo é sobre algo que, olha, acho que todo mundo já passou por isso, mas que ainda gera um monte de dúvida. As úlceras orais, ou, as famosas aftas. Pois é, né? É uma experiência que praticamente todo mundo compartilha. Aquela feridinha chata que incomoda pra comer, pra beber, às vezes até pra conversar. Mas, afinal de contas, o que são essas aftas? E mais importante, de onde elas vêm? Bom, para a gente começar a entender esse quebra-cabeça, vamos direto ao ponto. O que exatamente é uma afta? Olha só, uma afta basicamente é uma pequena lesão. Pode aparecer por dentro da boca, nas bochechas, na base da gengiva, e aqui vai o ponto mais importante, para já tirar aquele peso das costas. Elas não são contagiosas. O normal é que elas sumam sozinhas, sabe, em 1 ou 2 semanas. Mas o incômodo que elas causam, é isso que faz a gente querer entender tudo sobre elas. E agora uma coisa que talvez muita gente não saiba, não existe um tipo só de afta. É, isso mesmo. Elas podem ser diferentes e saber identificar essa diferença é o primeiro passo para entender o que está acontecendo ali na nossa boca. Dá uma olhada aqui. Basicamente a gente tem 3 tipos principais. As aftas menores são aquelas clássicas, sabe? Pequenininhas, que saram em uns 10 a 14 dias. As mais comuns. Aí a gente tem as aftas maiores. O nome já entrega, né? São maiores, mais fundas e essas sim podem levar várias semanas para curar e às vezes até deixam uma cicatriz. E por último tem as herpetiformes. Calma, o nome assusta, mas não tem absolutamente nada a ver com herpes. São na verdade um monte de feridinhas minúsculas, todas juntas. Ok, chegamos na pergunta de $1 milhão. Por que as aftas aparecem? E a resposta, já adianto, não é uma só. Pelo contrário, é uma combinação de várias coisas. É aqui que a coisa fica bem interessante. Não é tipo uma única causa e consequência. Pensa mais como uma tempestade perfeita, sabe? Vários fatores se juntam e pronto, o cenário tá armado para a afta dar as caras. Vamos dar uma olhada nesses gatilhos? Muitas vezes, a resposta está nas coisas mais banais do dia a dia. Sabe aquela escovada um pouco mais animada? Ou quando a gente está comendo e sem querer morde a bochecha? Pois é, até a pasta de dente pode ser a vilã para algumas pessoas por causa de um componente chamado lauril sulfato de sódio. E claro, não podemos esquecer dos clássicos: estresse, alterações hormonais. E olha que curioso, para quem está parando de fumar, é comum ter um aumento de aftas por um tempo. A nossa alimentação, claro, entra nessa conta. Sabe aquele abacaxi super ácido? Ou um limão? Para algumas pessoas é batata, ou melhor, é a afta na certa. Mas não é só isso. Às vezes a falta de vitaminas importantes, como a B12, pode ser a raiz do problema. Ou, acredite se quiser, até uma reação do nosso próprio sistema de defesa às bactérias que vivem normalmente na nossa boca. Agora, um ponto de atenção. Em alguns casos, aftas muito frequentes, que demoram demais para sarar, podem ser um sinal de alerta. Elas podem estar ligadas a outras condições, como doença celíaca ou problemas no sistema imunológico. A intenção aqui não é assustar ninguém, de jeito nenhum. É só pra gente lembrar que a nossa boca muitas vezes é um espelho da nossa saúde geral. Isso nos leva a uma questão super prática, né? Tá, mas quando que uma afta deixa de ser só um incômodo e vira um motivo para, de fato, procurar um médico ou um dentista? Vamos lá, anota aí os pontos de atenção. Primeiro, se a afta dura mais de 3 semanas e nada de sarar. Segundo, se elas vivem voltando, uma atrás da outra. Terceiro, se a ferida é muito grande ou se a dor é insuportável. E por último, se junto com a afta aparece febre. Em qualquer um desses cenários, é hora de procurar um profissional. Beleza, já entendemos o que são, os tipos, as causas. Agora vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como a gente trata isso, como alivia a dor e o mais importante, como a gente faz para elas não voltarem mais. Para aquele alívio rápido, em casa mesmo, existem algumas saídas. Um bochecho com água morna e bicarbonato de sódio ajuda bastante. Outra dica é passar um pouquinho de leite de magnésia bem em cima da ferida. Aplicar gelo no local também pode anestesiar um pouco a dor. São coisas simples, fáceis de encontrar, que já dão uma boa ajuda. Agora, se o caso é mais teimoso, um profissional pode indicar outras coisas. Existem enxaguantes bucais com esteroides, pomadas específicas que formam uma película protetora e, em alguns casos, até a cauterização. E claro, se for descoberta uma falta de vitamina, por exemplo, a suplementação vai tratar a causa do problema, lá na origem. E para prevenir? Bom,
Aqui o segredo é prestar atenção, tentar identificar aqueles alimentos que parecem irritar a boca e, quem sabe, evitá-los. E claro, o básico que funciona sempre, manter uma higiene bucal impecável, mas com cuidado, sem agredir. São hábitos do dia a dia que podem fazer uma diferença enorme. Então, da próxima vez que uma afta der o ar da graça, talvez valha a pena olhar para ela de um jeito diferente. Não só como um machucadinho chato, mas como um pequeno sinal, uma mensagem. Quem sabe sobre o nível de estresse, sobre a alimentação, ou só um lembrete para a gente ter mais cuidado. A grande pergunta que fica é: o que a nossa boca está tentando nos dizer?